Um Estudo em Vermelho, a primeira aventura do detetive mais querido do mundo, Sherlock Holmes. Então, hoje, no episódio 2 de 99 livros, vamos comentar um pouquinho sobre este livro aqui. No caso, galera, o Sherlock Holmes foi criado por ninguém mais e ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle, que enquanto estava fazendo uma faculdade de medicina, tinha um professor que literalmente de bater o olho em você e já conseguia numa boa identificar o que você estava sentindo e até mesmo qual que era a sua doença. Então, impressionado com esse professor dele, ele acabou se inspirando nesse cara para criar o Sherlock Holmes, que é basicamente isso, né? Ele consegue estudar toda uma cena, toda uma pessoa, se baseando nas características e identificar o que está acontecendo na hora, o que aconteceu antes e também o que vai acontecer depois. O que é muito da hora, galera. E basicamente o Arthur Conan Doyle escreveu ao todo mais de 200 histórias que estão reunidas seja num volume único, né, como um Estudo em Vermelho, você tem os livros apenas contendo Estudo em Vermelho, mas você também tem diversas histórias como as Aventuras de Sherlock Holmes, que é uma coletânea com diversos contos, com diversas mini-histórias do detetive. E no meio dessas 200 histórias, uma penca de livros que ele escreveu, livros de diversos gêneros, como romance policial, sendo Sherlock Holmes, aventura como Mundo Perdido, também escreveu livros de terror e dedicou o final de sua vida para a pesquisa e o estudo do espiritismo, tendo inclusive escrito alguns livros sobre o assunto, o que é de verdade muito da hora. Mas de longe, o seu personagem mais famoso, que o pessoal mais conhece, que recebeu adaptação para o cinema, para a televisão e se pá até para os quadrinhos, é o Sherlock Holmes. Então, em 1887, foi publicado pela primeira vez um Estudo em Vermelho, que conta a primeira aventura do detetive, onde nós conhecemos não apenas o Sherlock Holmes, como também o Dr. Watson, o seu fiel amigo e escudeiro que relata todas as suas aventuras nos livros, porque basicamente quando a gente está lendo o livro do Sherlock Holmes, a gente está lendo um relato do Dr. Watson e também conta o surgimento de alguns outros personagens. Então, qual que seria a história do Estudo em Vermelho, galera? Basicamente, ela começa sem nenhum mistério. Diferente dos outros livros, né, que já começa mostrando mistério, o Estudo em Vermelho conta inicialmente que tem um carinha chamado Watson, que na verdade Watson é o sobrenome dele, né? Que ele é um médico de guerra que está afastado, né? Ele recebeu uma licença para descansar porque acabou se ferindo em serviço. Então, quando ele vai descansar, ele vai procurar uma casa em Londres, mas descobre que é tudo absurdamente caro. Então vai em busca de um companheiro de quarto, né? Alguém para poder dividir o aluguel. Aí ele encontra um amigo antigo dele, os dois começam a conversar, bater um papo. E aí o amigo fala que conhece um cara que também está procurando um companheiro de quarto, mas é um cara um pouco peculiar. Aí o Dr. Watson pergunta, como assim peculiar? Ele é mau, alguma coisa do tipo? Meu amigo fala, não, ele não é mau, mas ele também não chega a ser bom. Eu basicamente não sei o que ele é, eu não sei o que ele estuda, eu não sei o que ele trabalha, eu não sei o que ele faz da vida. E o Watson fica intrigado com isso, mas ainda assim resolve conhecer o cara, até porque ele está precisando dividir um aluguel com alguém. Então eles marcam um encontro, e aí ele chega lá onde o Sherlock Holmes está trabalhando, e aí logo de cara o Sherlock bate o olho nele e fala um monte de coisa a respeito dele, deixando o Watson completamente abismado. E aí, combinados os detalhes, eles resolvem se mudar para um apartamento que fica na Baker Street 221B, um endereço muito famoso por conta disso. E aí eles começam a viver juntos, só que o Watson até então não consegue entender muito bem qual que é a do Sherlock, né? Ele não é uma pessoa que fica fazendo festas, também aparentemente não é uma pessoa que tem amigo nenhum, porque ele nunca se encontra com ninguém. Mas de vez em quando ele recebe algumas visitas de diversas pessoas, de diversas classes, de diversas idades, e aí o Watson sempre fica se perguntando quem são essas visitas, que pessoas são essas? Até que um dia ele tem a resposta, porque chega uma carta do detetive Gregson... Tobias Gregson. Chega uma carta dele pedindo ajuda para um mistério insolúvel. E aí sim o Watson percebe que o Sherlock Holmes é um detetive. No caso, detetive particular. E aí, quando ele lê a carta, né, falando do mistério, o Sherlock não quer muito saber daquilo, né, fala, isso aqui vai só ocupar meu tempo, não vai servir pra nada. Mas aí o Watson fala, não, vai lá, né, isso aqui parece interessante. E aí o Sherlock aceita nesse pedido de ajuda e também leva o Watson com ele.
E aí quando eles chegam no lugar do mistério, eles descobrem que um homem apareceu morto numa casa abandonada, mas embora ele sendo muito rico, não roubaram absolutamente nada nele. Também não havia nenhum sinal de luta e o lugar estava completamente deserto. E aí os detetives, né, da Scotland Yard estão procurando vestígios, tudo, mas simplesmente não encontram solução alguma. Foi por isso que pediram ajuda do Sherlock. E aí, enquanto está todo mundo perdido tentando encontrar uma solução para aquilo, chega o Sherlock, começa a investigar as coisas do jeitinho dele e começa a bolar a sua teoria. E é só até aí que eu posso falar. Qualquer coisa além disso seria spoiler. E uma coisa muito curiosa desse livro é que ele é dividido em duas partes. Eu ainda não cheguei a ler todos os livros de Sherlock Holmes, mas de todos que eu li, embora alguns fossem divididos em capítulos, eles não eram divididos em partes, né? Porque a primeira parte conta a introdução do caso, o seu desenrolar e a sua conclusão, basicamente, e a segunda parte do livro conta os motivos por trás do que aconteceu, né? Tem literalmente mais um livro inteiro contando os motivos. Essa é uma coisa bem diferente que eu não vi em mais nenhum livro. Comentem aí, por favor, se vocês conhecem algum outro livro dele que também é dividido em duas partes assim, galera, porque eu não sei. E uma coisa que chama muita atenção, que ficou basicamente, né, registrado como a marca do Sherlock, é justamente essa capacidade dele de analisar. Então sempre tem a brincadeira de alguém que tenta descobrir alguma coisa e você consegue falar: ah, então temos um Sherlock Holmes entre nós. Porque realmente nesse livro você vê que pegando os detalhes que a gente nem dá atenção, o cara consegue identificar, por exemplo, a altura de uma pessoa, né, o seu temperamento, o seu comportamento, o que ela fazia e tudo mais, com detalhes que a gente passa despercebido. E no caso, galera, eu li essa história nessa versão aqui, que é o volume 1 de 4 da coleção completa do Sherlock Holmes, publicado pela editora HarperCollins Brasil. É um volume muito bonitão, de capa dura, bem resistente, de boa qualidade. E esse volume 1 tem ao todo, eu marquei aqui, 512 páginas. Mas a história, né, o Estudo em Vermelho, ocupa 123 dessas páginas. E no caso tá aqui o box, né? Esse aqui é o volume 1, aí tem o volume 2, 3 e 4. E se você quiser, você pode ler essa história aqui, mas você também consegue encontrar em volumes individuais, né? Para não ter que comprar o livro inteiro de uma vez, se você quiser ler só um livro. E eu separei as informações aqui. Que além dessa edição da HarperCollins Brasil, nós temos um volume da editora Príncipes, que custa R$ 24,90. Também tem um volume da editora Zahar, eu acho que é assim que se fala, que custa R$ 47,90, já é um pouquinho mais caro. Tem também da Martin Claret por R$ 59,90, mais caro ainda. E também tem a editora Pé da Letra por R$ 24,90. Inclusive eu tenho essa edição da editora Pé da Letra, que essa aqui é um livro menorzinho, bonitinho. E essa versão aqui é um pouco mais barata que as demais, mas vale uma ressalva que é uma versão resumida. Ou seja, é um texto adaptado que não contém toda a história. Isso não atrapalha o entendimento, ele tira alguns detalhes, né, algumas coisinhas, mas ainda assim você entende o começo, meio e fim. Eu li as duas versões aqui. Realmente, se você pegar a versão resumida, não vai estar perdendo muita coisa não. E no caso, esse box, com os 4 volumes, ele tem um preço cheio de R$ 149,90. Então, R$ 150 é uma graninha aí. Mas se você levar em consideração que tem 9 livros aqui, né? São 4 volumes, mas cada volume vem com vários compilados. Se você levar em consideração que são R$ 150 por 9 livros, você vai estar pagando cerca de R$ 18 por livro. Isso se você pegar o preço cheio, né? Porque ou conseguimos pegar uma promoção por R$ 75, ou seja, eu paguei tipo uns R$ 9 por livro. E aí saiu muito barato, galera. Então, se tiver interesse, tem sempre o link do canal que te leva para a Amazon aí na descrição e no comentário fixado. E comprando por esse link, você ajuda o canal sem nenhum custo adicional. Então, muito obrigado a todos vocês que utilizam eles. E agora, depois do Estudo em Vermelho, nós temos a sua sequência, que não é exatamente uma sequência, pois pode ser lido fora de ordem, né? Que seria o Sinal dos Quatro ou o Signo dos Quatro, dependendo da tradução que você pegar aí. Então, nos vemos no próximo vídeo e falou!